Ministro, prazer em recebê-lo no programa, que eu gostaria que o senhor falasse da importância de se comemorar no Brasil o bicentenário de Luiz Braille. A importância está no fato de que existe no Brasil um contingente muito expressivo de cegos, de pessoas com deficiência visual, que tem no Braille ainda o mecanismo mais estruturado para que a pessoa aprenda o idioma com todas as suas técnicas, gramáticas, ortografia, que desenvolva a capacidade de comunicação escrita equivalente à de uma pessoa que não seja cega. Claro que há hoje outros instrumentos, o Ministério da Educação lançou em junho o programa, o anúncio do chamado Mac Daisy. Daisy é uma palavra em inglês para descrever o programa que transforma textos de computador, qualquer texto, em mensagem sonora. Então o texto é falado e permitirá ao deficiente visual e às vezes até o deficiente múltiplo, o auditivo também, o surdo-mudo, comunicação, produção de textos, pesquisa, modificação de textos e, sobretudo, a comunicação entre diferentes computadores, como as pessoas fazem normalmente pela internet. O problema é apresentar esses avanços como disputa contra o Braille, porque eles correspondem a recursos complementares e muito diferentes. É muito importante que o MEC siga adiante na tecnologia Daisy, que ela é muito cara, então ela demorará muitos anos e talvez décadas para chegar a cada deficiente visual brasileiro, ao passo que o Braille ele tem um padrão muito de escala muito mais acessível e o que se trata é de sensibilizar responsáveis, até dos ministérios, do governo federal, das secretarias estaduais, das editoras privadas, no sentido de que a publicação em Braille, ela é, primeiro, um dever de direitos humanos, de respeito à diversidade. Não estou falando de alguma coisa que fosse destinada a 100, 500 pessoas, eu estou falando a muitos milhões, e entre esses milhões, pessoas como o desembargador Ricardo Tadeu, que acaba de ser nomeado, é o primeiro desembargador trabalhista nomeado no Brasil pelo presidente Lula, sendo cego. Então o potencial, a capacidade, eu acabo de dizer da importância de tê-lo algum dia como membro do Supremo Tribunal Federal. O Braille ele tem um papel importantíssimo nisso. E também, ligando esse tema com a importância do terceiro setor, eu mesmo, durante muitos anos, trabalhei em institutos, em ONGs, que no fundo representam uma atualização da vida democrática. A democracia não pode ser concebida mais pelo dueto Estado versus sociedade. É preciso constituir um terceiro segmento que, sendo da sociedade civil, estabeleça parcerias com poderes públicos, do judiciário, do legislativo, do executivo, da União, dos estados, dos municípios, para partilhar a tarefa de democratização da nação. Ou seja, o Estado não pode querer estar presente em cada canto do Brasil. Para isso ele teria de se tornar um Estado gigante, mastodonte, e se ele é gigante, ele é mastodonte, ele corre risco de virar um Estado burocrático e ditatorial. Então a parceria com o terceiro setor é a maneira que permite o Estado estar presente sem ter necessariamente o seu funcionário público lá, e sim um convênio onde, nas organizações do terceiro setor, como em tudo na vida, teremos trabalhos questionáveis, discutíveis, mas gente muito séria, gente que usa aquilo não como mera fachada, mas sim como um exercício de vida. No caso do Brasil, nós temos algumas organizações, como o IBASE, por exemplo, do saudoso Betinho Herbert de Souza, a Fundação Dorina Novil e tantas outras, que são a demonstração de que o terceiro setor cumpre papéis que a sociedade civil em si não saberia cumprir e o Estado em si não é capaz de cumprir.
Olha, ministro, o senhor fez o papel aí de entrevistado e de entrevistador, porque o senhor respondeu numa pergunta mais duas que eu faria ao senhor. Mas uma eu vou repetir. O senhor, enquanto preso político, usou o código Morse alterado para se comunicar. Aí a pergunta seria, como o senhor vê que as escolas brasileiras, as nossas crianças cegas estão chegando e não tendo o livro em braille? O senhor sentiu isso na pele. Então, qual é a sua impressão sobre esse fato? A impressão é de que é um erro um seminário como esse que se realiza, é um momento para isso, para selecionar entre dezenas de demandas aquela meia dúzia que a vida funciona assim. A gente não consegue resolver 50 problemas de uma vez. A gente tem que pegar os prioritários. Então, quais são? Há um problema com o livro acessível, há morosidade. Nós estamos dialogando com o Ministério da Cultura. É hora de agir, pressionar e eu levar pessoalmente ao presidente Lula, depois de tê-lo representado aqui no seminário na Câmara, a demanda de que a morosidade na aprovação do programa do Ministério da Cultura termine para que possibilite a cada escola que chega a presença do livro em braille. Isso envolve o Ministério da Educação também, isso envolve vários outros segmentos de governo. Por exemplo, a questão da acessibilidade aos programas de televisão. Ainda agora, a ideia que já é norma legal, tem de ser cumprida, que é a audiodescrição, pelo menos num certo percentual dos programas. Ela é adiada e novamente adiada e novamente adiada, sempre a pedido das emissoras que alegam problemas de custos, etc. Se não apertarem, não vão fazer nunca, né, ministro? Ou seja, então o seminário serve para isso e daqui sairemos com o compromisso de levar diretamente ao presidente, que o presidente chame o ministro Hélio Costa, para que isso não seja adiado indefinidamente. Mas para encerrarmos a entrevista, num país com mais de 25 milhões de pessoas com deficiência, qual a importância de se ter aqui no CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, um cego, o professor Carlos Ferrari, no seu conselho? É muito importante, porque isso traz aquilo que eu já disse na minha fala de agora há pouco no seminário. Nesses temas dos direitos humanos, quando nós falamos da igualdade racial, dos direitos da mulher, dos direitos da criança, o que não se pode fazer é ter uma discussão sobre criança e adolescente sem nenhum deles presente. Não pode discussão sobre igualdade racial, como durante muito tempo se fez no Brasil, sem nenhum afrodescendente, sem nenhum negro participando. Os brancos queriam resolver as leis. Ou a questão, os homens resolvem quais são os direitos da mulher. E se isso vale para a mulher, para a igualdade racial, para a criança, vale mais ainda para as pessoas com deficiência. Se não tiver um cego, se não tiver um cadeirante, se não tiver uma pessoa ligada às outras diferentes deficiências que estão articuladas no trabalho da CORD, do CONAD, o que acontece é que não haverá sensibilidade dos demais para compreender a importância do problema. Então é muito importante, o que se pretende daqui para frente é que vá de 1 para 2, de 2 para 3, aumentando sempre essa participação. Ministro, o senhor que exerce um cargo importante no governo Lula, leve um abraço ao presidente, de todo o segmento das pessoas com deficiência, haja visto que o senhor, além de ministro, é amigo pessoal, porque acompanha o presidente desde a década de 80. Parabéns, obrigado pela entrevista. Levarei o abraço, sim. Muito obrigado.